Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez e estarei hoje falando com vocês um pouquinho sobre proteínas e enzimas. Antes de começar a falar sobre proteínas e enzimas, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar o seu like. E no final também deixa seu comentário aí, falando se você gostou do nosso vídeo e o que você entendeu aí sobre proteínas e enzimas. O que vem a ser proteínas? As proteínas nada mais são do que macromoléculas, ou seja, são moléculas bem grandes, contendo aí de 70 ou mais aminoácidos, que vão estar unidos, formando então essas proteínas. Então as proteínas são formadas por tijolos de construções, que são moléculas menores, chamadas de aminoácidos. Além disso, essas proteínas vão possuir, como característica, elas vão portar átomos de carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio e oxigênio, tá? Então essa estrutura da proteína, ela vai ser formada primeiro, por muitos aminoácidos, que são os tijolos de construções, e nós vamos possuir dessas proteínas esses átomos, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e enxofre. E essas proteínas, nós vamos ter diversas proteínas. Essas proteínas vão desempenhar funções dentro do nosso organismo. Quais são as funções, as principais funções que as proteínas desempenham? Nós vamos ter proteínas que vão ter a função estrutural, ou seja, vão formar estruturas corporais. Por exemplo, nossas unhas são formadas por proteínas. Nosso cabelo também é formado por proteínas. Então essa proteína que forma nossas unhas e os nossos cabelos são exemplos aí de proteínas estruturais, tá? Que vão formar estruturas do nosso corpo. Nós vamos ter também as proteínas com função enzimática. Essas proteínas vão interagir com substâncias, quebrando essas substâncias nas reações metabólicas do organismo. Nós vamos ter também algumas proteínas que desempenham a finalidade de anticorpos, ou seja, essas proteínas vão estar combatendo agentes estranhos do nosso organismo, desativando substâncias, por exemplo, algum tipo de toxina que invada o nosso organismo quando a gente é atacado por alguma abelha, a gente é ferroado por uma abelha. Esses anticorpos que vão estar combatendo agentes estranhos ao nosso corpo, fazendo a defesa e a proteção do nosso organismo. Nós vamos ter também algumas proteínas que desempenham a função de hormônios também no nosso organismo. Então, olha só, as funções das proteínas principais: estrutural, enzimática, função de anticorpos e hormônios, tá? Então, essas são as funções que as proteínas vão desempenhar no nosso organismo. Eu já disse então que as proteínas vão ser formadas por moléculas menores. Os tijolinhos de construção que formam essas proteínas são os aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser classificados de acordo com o número de aminoácidos que vão possuir nessa estrutura. Nós vamos ter, por exemplo, os aminoácidos, chamados de monopeptídeos. Esse monopeptídeo vai ser apenas um aminoácido, no caso, que vai conter essa estrutura aqui, onde eu vou ter um grupo amino, ou seja, um grupo amina, que é esse grupo aqui, um grupo carboxila ligado a um carbono central, a um hidrogênio aqui, esse hidrogênio, e a um radical. O que vai mudar de um aminoácido para o outro vai ser apenas esse radical. Essa outra estrutura toda aqui, todos os aminoácidos vão ter em comum. Mudando este radical, nós vamos encontrar aí os nossos aminoácidos, que vão formar as proteínas. Dos aminoácidos, nós vamos ter aminoácidos que o próprio organismo produz e aminoácidos que o nosso organismo não produz e que nós temos que buscar adquirir esses aminoácidos através da alimentação. Os aminoácidos produzidos pelo nosso próprio organismo são classificados e chamados de aminoácidos naturais. Então anota aí no seu caderninho, anota aí na sua folha. O que são aminoácidos naturais? São os aminoácidos que o nosso próprio organismo produz. E o que vem a ser os aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais é o contrário de aminoácidos naturais. São aí os aminoácidos que o nosso organismo não consegue produzir e por isso nós temos que adquiri-los através da alimentação. Tá? Aqui eu tenho uma lista com alguns aminoácidos, com os aminoácidos naturais, que são os aminoácidos
que o nosso organismo produz, e aqui a lista com os aminoácidos essenciais, aminoácidos esses que nosso organismo não produz e que nós temos que adquirir eles através da alimentação. Então essa é a estrutura de um aminoácido, e o aminoácido, né, quando esses aminoácidos se unem, vão formar o que nós chamamos de peptídeos. Se eu tenho apenas um aminoácido, eu tenho um monopeptídeo. Porém, eu vou ter aí mais de um aminoácido se ligando, formando o que nós chamamos também aí de polipeptídeos. Para que ocorra essa ligação e formação, né, de peptídeos maiores, nós vamos ter um tipo de ligação que acontece entre esses aminoácidos, que é uma ligação chamada de ligação peptídica, que acontece então entre esses aminoácidos. Essa ligação peptídica vai ocorrer sempre ali naquele grupo carboxila com o grupo amina, tá? E ocorre nesse caso aí uma síntese por desidratação, ou seja, para que esses dois aminoácidos, esses peptídeos se unam e formam, nesse caso aqui, com a união um dipeptídeo, o que vai acontecer? Vai ter a formação de uma molécula de água, essa molécula vai ser liberada para o ambiente e aí ocorre aí a formação da ligação peptídica, né? Então, nesse caso, nós falamos que ocorreu aí uma síntese por desidratação. Nesse caso, como eu tenho apenas dois peptídeos, nós chamamos isso de dipeptídeo. Quando eu tenho três, tripeptídeo, tetrapeptídeo e acima, nós vamos ter aí os polipeptídeos, que possuem muitos peptídeos. Para ser uma proteína, temos como regra básica o seguinte: para ser uma proteína, eu tenho que ter aí a ligação, né, de um polipeptídeo sendo formado aí por mais de 70 aminoácidos em uma sequência. Então, quando eu tiver um polipeptídeo com 70 aminoácidos ou mais, né, aí nós vamos ter aí uma proteína, tá? Então, isso vem a ser uma proteína. É uma macromolécula, uma molécula muito grande, contendo aí mais de 70 ou mais peptídeos juntos, grudados aí através de ligações peptídicas, através de uma reação, uma síntese por desidratação. Então é assim que é formado as proteínas, através de ligações peptídicas, através de um tipo de reação por síntese de desidratação. Por que síntese por desidratação? Porque para que ocorra a junção de um aminoácido ao outro, esse OH vai se unir com esse hidrogênio aqui, tá, lá entre os grupos carboxila e o grupo amina, e ocorre a liberação dessa molécula que vai ser formada, que é H2O, que é a água, e aí sim forma-se a ligação peptídica, formando aí um dipeptídeo, ou, né, também quando tem bastante, acima de 70 aminoácidos, né, nós vamos ter aí uma proteína. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da proteína, tá? Essa estrutura da proteína é muito importante, porque de acordo com a estrutura dessa proteína, ela vai conseguir ter aí, né, a sua função, desempenhar a sua função no nosso organismo. Se a sua estrutura for alterada, tá, a sua função também vai ser alterada e muitas vezes até destruída. Então, basicamente, nós vamos ter 4 tipos de estruturas. A estrutura primária, né, contendo aquele polipeptídeo com todos aquele monte de aminoácidos unidos, em 70 aminoácidos. Então é uma fita, né, linear de polipeptídeo, um polipeptídeo linear, comprido aí, cheio de aminoácidos grudados por ligações peptídicas. Essa estrutura primária que nós chamamos, ela vai se enrolar sobre ela mesma, formando uma estrutura secundária que é como se fosse, né, uma escada espiral. Então a estrutura secundária ela é espiralada, esse polipeptídeo se enrola na forma de espiral. Na estrutura terciária já vai ser o seguinte: essa espiral vai se enrolar sobre ela, formar uma estrutura terciária, tá? Já mais complexa. E aí nós temos ainda uma estrutura quaternária, onde vai ter mais uma complexidade maior aí nessa estrutura dessa proteína. Então essas são as estruturas das proteínas: estrutura primária, linear; estrutura secundária, né, uma espécie de espiral; terciária, essa espiral se enrola um pouco sobre ela; e na estrutura quaternária, essa espiral se enrola totalmente
formando uma estrutura tridimensional. Recomendo que anotem no seu caderno e que façam esse desenho também. Essa estrutura pode ser desnaturada, né? Pode ser modificada. Com isso ocorre, né, com essa desnaturação, com essa modificação da estrutura de uma proteína, ela pode ter a perca aí da sua forma tridimensional. O que vai ocasionar essa desnaturação? Né? O que é a desnaturação? A proteína sair da sua forma natural, que geralmente perde a sua funcionalidade. Eu vou ter como fatores que fazem isso acontecer, principalmente a temperatura. Temperaturas excessivas ocasionam essa desnaturação, a alteração do potencial hidroiônico também, que é o nosso pH, e também a concentração de sais. Alterando um desses fatores aqui excessivamente, eu posso ter a desnaturação. Na grande maioria das vezes, essa desnaturação ela é irreversível. É o que acontece, por exemplo, com o ovo aqui, ó. Esse ovo ele foi aquecido a uma temperatura aí muito alta, né? Ele é formado por proteína, e aí o que aconteceu? Foi desnaturado. Eu não consigo mais fazer esse ovo aqui frito ou cozido voltar a ter aquela estrutura anterior. Então, essa desnaturação, nesse caso, foi irreversível. Algumas outras estruturas, como o cabelo também, né, ocorre essa desnaturação com a temperatura, né, com o aumento da temperatura. A pessoa que tem o cabelo encaracolado vai no cabeleireiro, ele passa a chapinha, estica esse cabelo, ele fica liso por algum tempo. Tá? Então, eu consegui mudar um pouco a forma, né, dessa estrutura, dessa proteína. Porém, com o tempo ou com a umidade, esse cabelo volta a ter aquela estrutura anterior. Então, a temperatura, nesse caso do cabelo, ela não consegue desnaturar para sempre, tornar essa desnaturação irreversível. Mas, nesse caso do cabelo, a desnaturação é reversível, somente com a temperatura. É lógico, se eu queimar esse cabelo, ele não vai voltar nunca mais a ser o que era antes, né? Para que ele fique liso mesmo, além de eu aumentar, submeter ele a uma alta temperatura, eu tenho que submetê-lo também às substâncias químicas, às sais, a várias substâncias químicas, que aí sim eu consigo fazer no cabelo, né, a famosa chapinha definitiva, que ela vai fazer uma desnaturação irreversível no cabelo. Vamos falar um pouquinho da classificação das proteínas. Agora vamos classificar as proteínas. Elas vão ser classificadas basicamente em proteínas simples e proteínas conjugadas. O que vem a ser proteínas simples? São proteínas formadas apenas por aminoácidos. É o caso da queratina. Queratina que forma nossas unhas, o nosso cabelo. E as proteínas conjugadas, elas vão ser formadas por mais do que aminoácidos. Tá? Então elas vão possuir o que nós chamamos de grupos, né, prostéticos. Como exemplo, nós vamos ter as cromoproteínas, as glicoproteínas, as lipoproteínas e as nucleoproteínas. Né? Essas proteínas, como por exemplo, a lipoproteína é uma proteína que está conjugada com um lipídio. Tá? Então por isso que nós chamamos ela de proteína conjugada. Como exemplo de proteína conjugada, eu coloquei aqui a hemoglobina. Que vai ser uma proteína que vai ter inclusive metais, né, o ferro participando aí da sua estrutura. Então, proteína conjugada é a proteína mais um outro grupo, né, que pode ser um carboidrato, um lipídio, um núcleo-proteína, tá, variando. Então, bem simples com relação a essa classificação das proteínas em simples e em conjugadas. Vamos falar um pouquinho das enzimas. O que são as enzimas? As enzimas nada mais são do que proteínas, porém são proteínas que vão desempenhar uma finalidade aí, que vão aumentar a velocidade das reações químicas sem a necessidade de ter que elevar a temperatura. Ou seja, essas proteínas, nós falamos que elas diminuem a energia de ativação das reações químicas. Vamos supor que essa reação química aqui, né, esse hominho está transferindo uma substância através desse morro para fazer que ocorra uma reação química. Eu tenho uma enzima que vai fazer o quê? Vai diminuir a energia gasta e o tempo gasto. Ela cria como se fosse um atalho, facilitando essa reação química, gastando menos energia, né, na ativação dessa reação química. E com isso, eu tenho uma maior eficiência nas reações
químicas do nosso organismo. Então, nós vamos ter um gasto menos, menos excessivo. Uma energia de ativação sem enzima, ela desperdiça muito energia. Em contrapartida, olha só, uma reação química contendo, né, como reagentes aí as enzimas, vai gastar muito menos energia, e o tempo que leva para essa reação acontecer também vai ser menor. Então, muito importante lembrar que as enzimas fazem aumentar a velocidade, né, das reações químicas e diminuir o gasto de energia de ativação das reações químicas. Essas enzimas são altamente específicas. O que quer dizer que elas são altamente específicas? Que uma enzima, ela vai ter um substrato específico onde ela vai agir. Por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho a maltase, que seria aqui uma enzima, uma proteína enzimática, que tem a finalidade de quebrar a maltose. Essa enzima, ela só vai se ligar, ela só vai se encaixar no caso da maltose. Por isso nós falamos, né, que a enzima e o substrato seguem aí um modelo de chave fechadura. Ou seja, cada enzima tem, né, o seu substrato específico, assim como uma chave. Cada chave deve abrir geralmente apenas um tipo de fechadura. Mesma coisa aqui na proteína. Então a maltase vem e se liga aqui na maltose, tá? Ocorre o encaixe aí dessa enzima ao substrato e ela quebra, né, essa maltose, tá? E vai formar, no caso, duas glicoses, duas moléculas menores. Então é bem legal, bem interessante, bem fácil entender então essa relação que existe entre uma enzima e o substrato. Cada enzima tem um substrato específico. Uma lipase só vai quebrar lipídio, algum tipo de lipídio. Ela nunca vai quebrar, por exemplo, uma proteína. Para quebrar uma proteína em aminoácidos, em moléculas menores, eu vou ter a ação de enzimas chamadas de proteases. Então aí a especificidade, né, dessas enzimas. Cada enzima age apenas em um substrato. Depois que ela quebra, ela está livre para fazer nova reação e quebrar novamente o novo substrato igual a esse que foi quebrado anteriormente. Quais são os fatores aí que influenciam a atividade das enzimas? Fatores que influenciam, aumentam ou diminuem a atividade enzimática. Então vamos falar aqui, né, da concentração do substrato. O que acontece? Essa concentração do substrato, ela vai ter uma concentração ótima, ou seja, abaixo dessa concentração do substrato, as reações vão ser menores, a velocidade vai ser menor, e acima dessa concentração máxima também vai diminuir aí, né, a velocidade. Então, por isso que nós falamos que ela vai ter uma velocidade máxima e uma concentração máxima, tá, de substrato. Nesse caso, a mesma coisa vai acontecer aí com a temperatura. Nosso corpo funciona a uma temperatura estável, né? E essa temperatura, se diminuir, influencia também, né, as reações químicas. Se aumentar muito, essas proteínas acabam se desnaturando e diminui também, né, com o aumento da temperatura, diminui até cessar totalmente aí as reações químicas. Então nós falamos que as proteínas também possuem aí uma temperatura ótima para funcionar, tá? Nessa temperatura ótima ela vai estar na sua velocidade máxima de reação. E o pH também vai estar influenciando em muito essas reações. Eu vou ter sempre também, no caso aí, esse pH ótimo. Esse pH ótimo vai variar de uma proteína para outra, tá? Por exemplo, o pH ótimo para pepsina é em torno de 2. Em contrapartida, o pH ótimo para tripsina é em torno de 8, tá? Então, cada proteína vai agir em algum local do corpo de acordo com o pH. Se aumentar ou diminuir esse pH, eu vou estar diminuindo a eficácia dessa proteína nas reações aí metabólicas do organismo. Então essa foi a nossa aulinha sobre proteínas e sobre enzimas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu comentário fazendo um resuminho do que você entendeu aí neste vídeo.
E um forte abraço, né? E até a nossa próxima aula.